sobre a auditoria de senha, né, em roteadores. Bom, antes de falar, a gente tem que lembrá-los da preocupação, né, na hora de se compor uma senha, né? Senhas fáceis, qualquer senha é quebrada. Não existe senha impossível de ser quebrada, ok? Basta algumas tentativas de conexão, de forçar uma máquina específica a se logar no roteador, né? E a gente vai, né, usando de uma matemática, aí a gente vai conseguir quebrar essa senha. A grande questão aqui é o tempo que a gente vai gastar para poder quebrar essa senha, né? Então a gente pode gastar aí de uma senha, por exemplo, mal feita, a gente pode gastar em termos de 2 a 3 minutos para quebrar uma senha ou menos, né? E pode ter uma senha aí com um tipo de criptografia WPA2, né? Onde a gente vai gastar 100 anos, 200 anos para se quebrar uma senha, né? Isso serve para a gente quebrar uma senha para daqui a 200 anos? Não, né? Não tem valor nenhum. Ok? Até quem estava aqui no evento, o FreeSol, né? Quem assistiu a palestra lá do John D. Ripper, lá lembra que ele falou até sobre o uso, né, da GPU para poder fazer esse processo de quebra de senha, né? Bom, parece que foi bacana, tá? Mas a ferramenta que nós vamos usar aqui hoje é a ferramenta AirCrack. Ah, professor, eu tenho que usar essa ferramenta lá no Kali Linux? Não. Qualquer que seja a distribuição Linux, aí você pode baixar essa suíte de aplicativos aqui, AirCrack, e fazer esse processo e tentar fazer esse processo aí de quebra de senha, ok? Bom, até para o Windows tem uma versão AirCrack, então isso vai ficar muito limitado nela, porque existe lá alguns bloqueios, algumas situações onde a gente não vai conseguir exercer. Bom, o AirCrack, então, pelo menos lá no Windows, ele é uma ferramenta estritamente, ela não é uma ferramenta gráfica, tá? A gente, através de algumas linhas de comando, a chamada de alguns aplicativos, a gente vai conseguir estabelecer essa quebra de senha. Além dessa aula aqui, a gente também vai ter que rever uma última aula, tá? Que eu teria que falar para vocês de criptografia, a última parte do conteúdo teórico a gente verá hoje ainda, ok? A gente não falou só de criptografia na parte teórica, isso vai ser importante. E eu vou aproveitar, como hoje eu já estou falando de quebra de senha, criptografias web, WPA, WPA2, e aí a gente já vai falar um pouco sobre isso, perfeito? Bom, mas vamos primeiro o que interessa. Aqui eu estou num terminal aqui, no Kali, aqui especificamente eu estou usando o Kali, e depois de eu levantar algumas informações, vocês lembram do processo lá de como eu vou fazer a invasão no sistema? Primeiro eu levanto informações, né? Então, deixa eu ver se está tudo ok aqui. Tem como apagar a luz aí da frente? Tem. O AirCrack, necessariamente, é uma ferramenta, ou um sniffer de rede. Um sniffer que vai ficar monitorando minhas redes sem fio no alcance dos roteadores que me fornecem um SSID lá, ok? Bom, para isso, né, eu vi aqui que eu tenho lá uma WLAN, que é realmente essa placa minha wireless, que vai ficar monitorando. Então eu preciso colocar ela para fazer esse monitoramento, ou seja, eu preciso startar ela. Não preciso agora, não preciso vocês decorar comando, não preciso vocês anotar comando, porque depois eu passo o tutorial para vocês. Não é exercício, eu passo mais para quem quiser, né, aprender um pouco mais, saber um pouco mais sobre isso. Então eu fiz um tutorial, mas os exercícios nossos já acabaram. Bom, então a gente vai monitorar essa rede. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que, através de um comando que a gente chama de airmon, ou seja, eu vou fazer com que o AirCrack, ou a minha placa WLAN, está dando para todo mundo ver aí? Eu estou especificando que a minha placa
WLAN 0 lá, a minha saída WLAN 0 vai... Oi? Dá um pouquinho pra cima aí. O grande problema é lá. Não, o terminal não dá pra puxar a janela pra cima. Melhorou? Aí, Já melhorou? Tá. Então, eu vou fazer com que essa placa comece a monitorar a rede. Vamos lá? Ótimo. Ela vai me retornar aqui um resultado, se esse monitoramento está acontecendo de fato. Aqui hoje, vocês vão ver, vão notar nitidamente o quanto é simples, né? E como as ferramentas hoje nos trazem benefícios e ao mesmo tempo nos deixam vulneráveis, né? E por isso a gente tem que ter um cuidado, inclusive, na configuração de senhas. Bom, então aqui ó, ele me retornou lá, né, que já existe um monitor de rede aqui. Ou seja, eu já estou monitorando através de uma outra interface. Se nós dermos um ifconfig aqui, vocês vão ver que ele criou, aqui ó, ele criou aquela mon0 que eu chamei lá. Essa interface nova que está fazendo, necessariamente é ela que está buscando, monitorando essa rede. Ótimo. Depois nós vamos passar para um outro comando aqui, que é o air ou dump ng, especificando a interface onde eu quero fazer o quê? Eu quero fazer um levantamento de todo aquele monitoramento que essa interface está fazendo, que ela continua fazendo. Vamos ver que bacana? Ótimo, olha só. Aqui eu começo a ter todas as informações, né, do tráfego de rede em vários roteadores específicos. Aqui a gente encontrou algumas SSIDs aqui, uma rede Wi-Fi, né, com criptografia WPA2. Nós temos uma rede aqui, WireNet, tá? Que não dá para vocês lerem, mas eu já tinha feito até um teste antes aqui, que é uma criptografia, veja bem, web. E ainda a criptografia web ela é extremamente vulnerável e ainda é um dos tipos de criptografia mais comuns em roteadores domésticos, né? Bom, depois vocês precisam usar isso aqui com juízo. Bom, e aqui eu tenho então, né, os meus SSID. Logo aqui na frente eu tenho o meu BSSID. O que é o BSSID? É a minha interface MAC, né, desse SSID. Perfeito? Ótimo. E algumas dessas estações, como por exemplo a FASEC aqui, ó, vocês vão ver que aqui ele já vai detalhar para mim estações que estão usando o sinal wireless, está trafegando dados na rede. Quanto maior nossos beacons aqui, ó, mais fácil fica da gente quebrar a senha. Mais fácil, né? Aqui, por exemplo, o que acontece? Quando você estabelece lá um controle de MAC, né, lá no roteador wireless, lá você pode implementar um tipo de controle de MAC, ou seja, somente aqueles MACs cadastrados podem acessar a rede, não é isso? Ótimo, beleza, aqui a gente já tem, olha só, quantos Macs aqui que a gente pode clonar? Não é difícil, né? Isso, tanto Windows quanto Linux. Tem ferramentas que vão fazer isso. Ok? Bom, então aqui, até aqui faz parte daquele nosso levantamento de informações que eu havia falado. Ou seja, eu estou levantando, eu estou registrando possíveis vítimas, né? Para um possível ataque, para um possível uso indevido, né, de internet e rede aqui, ok? Bom, aqui ele está fazendo o monitoramento. Vamos dar um Ctrl+C aqui para ele. O SSID não. O SSID não. Tá? Depois você tem outras ferramentas para isso.
específicas para isso. Perfeito? Bom, ótimo. Agora, eu vou escolher uma vítima, uma possível vítima aqui. Na verdade, eu vou mostrar os comandos, eu mostro aqui os comandos, mas a gente não vai necessariamente executá-los. Perfeito? Bom, até porque essas criptografias WTA aqui vai fazer com que a gente vai gastar um certo tempo e talvez até horas, né, para se quebrar uma senha aqui. Bom, o próximo passo nosso aqui então é escolher uma vítima. Pega a referência aí, ó. Vamos. Aqui em write eu especifico o que? Aqui eu dou um nome qualquer lá para um arquivo. Esse arquivo vai ser a minha tentativa de quebra de senha. Aqui eu já tinha feito um teste anterior, eu dei o nome de Carol. Nós vamos colocar um nome aqui de aula. Em qual interface? Naquela interface lá que nós criamos lá. Perfeito? Vamos ver aqui. Ótimo. Porém, a gente tem um problema nessa rede aqui, onde nenhuma outra estação ele está buscando por um tempo aqui, mas ele não tem nenhuma estação aqui acessando essa rede. Então, essa já é uma rede inválida para a gente. Dificilmente eu vou conseguir quebrar a senha dessa rede, porque a rede que eu preciso quebrar a senha, ela precisa ter tráfego. Né? Porque aí a gente vai fazer com que... O que a gente necessariamente vai fazer? Nós vamos fazer que uma máquina, né, a gente vai derrubar uma máquina, uma daquelas estações da rede, e vai fazer com que ela tente a autenticação rotineiramente, vez por vez. Para quê? Para a gente conseguir capturar esses dados e quebrar a criptografia. Vou voltar aqui. Vamos monitorar aqui de novo. Ótimo. Vou pegar. Beleza, aqui ó, o que esse comando faz? Na verdade a gente vai verificar agora todas as máquinas, todas as estações aqui que estão usando, estão trafegando dados através desse roteador específico. E a gente pode pegar qualquer um deles para poder então tentar fazer essa quebra aí. Se tiver uma rede e não estiver trafegando pacote, ele não vê não. Não. Só se tiver. Não, ele vê lá naquele primeiro comando. Quando eu mando ele verificar as redes, ele me retorna a SSID daquela rede. Mas você vai ver lá que a taxa, a transferência de dados nela está zero. Então não necessariamente você vai enxergar ela, você vai enxergar essa rede, porém você não vai conseguir quebrar. Por quê? Porque não há esse tráfego aqui. Ou seja, você não vai conseguir que uma dessas máquinas você não vai conseguir com que essas máquinas se autentiquem. Não tem nenhuma máquina autenticada nela, não tem nenhuma estação. Bom, até aqui eu acredito que deva ter algum bloqueio. Estou mandando especificar o SSID aqui.
FASEC, level 4 mesmo, né? Esse coteador específico aqui já não permitiu que a gente já não permitiu que a gente quebre aí ou a gente derrube uma máquina específica da rede aqui, né? Na verdade a gente vai ter que ir testando e retestando essa ideia. Bom, depois disso basta a gente especificar um comando só. Ah tá, só para explicar aqui, pessoal. Só para explicar o comando aqui, depois vocês vão ter isso lá no tutorial. Né? Aqui você está fazendo o que aqui? -0, você está derrubando uma máquina. Isso aqui é o número de tentativas de acesso que você está implementando, ou seja, que essa máquina específica aqui, que é esta estação aqui, que era uma estação lá do FASEC, faça sobre esse endereço BSSID aqui, que era o roteador específico, o endereço MAC do roteador específico. Através do que? Daquele monitoramento que nós estávamos fazendo uma interface mão zero lá, que nós criamos. Perfeito? Então a gente entender aqui o que está acontecendo, né? Bom, no caso aqui, a gente já teria um retorno. Aqui a gente já teria um retorno dessa senha caso ela pudesse ser quebrada. Porém, muitas das vezes a gente não tem essa chance, né? Talvez uma senha esteja um pouco melhor especificada. Então uma outra tentativa seria pela força bruta. Tá? O Kali Linux, deixa eu ligar aqui. Eu deixei o tutorial para mostrar para vocês. O Kali Linux, pessoal, ele possui um recurso, o que a gente chama de word list. Vocês já ouviram falar disso? Que é uma lista de senhas, um arquivo com diversas senhas, baseado em números, pronomes em geral, tá? E ele faz uma jogada. Então você precisa aumentar essa lista. Por exemplo, qual que é a primeira parte de um hack? Né? Você vai levantar informações. Então, suponhamos que eu queira acessar o roteador lá do Matheus, né? Então eu vou fazer algum levantamento de informação específica. Nome do Matheus, nome da namorada do Matheus, né? Nome dos pais do Matheus, datas, algumas datas específicas. E a partir dessas datas, o próprio software, esse word list, vai criar uma nova lista, né? Ou vai incrementar essa lista baseada naqueles dados que eu levantei do Matheus. E geralmente é essa que as pessoas usam, né? A senha usa o nome lá do cachorro, mais uma data específica para formar uma senha. E ele vai criar uma senha a partir de várias palavras que você vai implementar nesse word list. Ele cria uma senha específica, tá? Com milhares, na verdade, de possibilidades. Colocando primeiro o nome do Matheus, depois alguns números, usando números, depois o nome. E isso baseado em todas aquelas informações que a gente gerou lá. Ok? Bom, agora, simétrica e uma criptografia assimétrica. Vocês lembram disso? Vamos lá. O que na verdade é a criptografia? Oi? É a forma de eu esconder uma mensagem, mesmo que ela seja interceptada, né? Mesmo que ela seja interceptada, eu consiga, né? Mesmo que ela seja interceptada, eu não consiga ler
informações, né? Ou seja, a criptografia ela é favorável a um dos pilares lá da segurança da informação, tá? Que vai nos garantir que uma informação, mesmo que ela seja interceptada, ela não possa ser lida, tá? Bom, ou alterada, né? Bom, neste caso, a criptografia, primeiro é bom dizer que a criptografia ela é anterior assim, à computação, à tecnologia em si. A criptografia surge lá no Antigo Egito, tá? Nos estudos lá de César, onde ele queria implementar uma forma de enviar uma mensagem e essa mensagem não ser interceptada. Ele criou então a cifra de César. Então nós tínhamos lá aqui um alfabeto aqui, numa pedra, e por fora aqui nós tínhamos uma pedra que a gente podia girar ela. E como estivesse configurada essas pedras aqui, né, como a gente poderia girar, seria a chave criptográfica. Ou seja, se o B estivesse aqui no mesmo nível da letra F, aqui dentro nós tínhamos a palavra original e fora nós tínhamos a criptografia específica. Toda vez que eu fosse usar a letra B num texto, eu trocaria ela por F. Depois eu poderia mudar a criptografia. Tá? Esse tipo de criptografia é muito fácil de ser quebrado. Por quê? Basta a gente pegar um texto, ou a gente imaginar esse texto em uma língua específica. Ou seja, eu imagino que um determinado texto sem padrão, sem o menor sentido, tenha sido escrito em inglês. O que eu faço? Eu pego um texto com a mesma quantidade de palavras, a mesma quantidade de letras, né? Ou pelo menos uma amostra parecida, para que eu analise esse outro texto, um texto qualquer, num jornal, numa revista. E lá eu vou verificar a quantidade de letras que aparecem lá, né? Ou seja, qual letra mais aparece lá. Suponhamos, e na língua inglesa uma das letras mais utilizadas é a letra A, assim como é no português, eu verifico que o maior índice lá é de letra A. Letra A e letra E são as letras que mais aparecem, né? No inglês e no português. E verifico naquele texto criptografado que, por exemplo, a letra A, no texto criptografado, aparece muito a letra K. Então, provavelmente, né, eu já começo a fazer essa substituição. E vou vendo isso, vou transformando esse texto, descriptografando esse texto dessa maneira, buscando índices ou buscando um valor estatístico e fazendo as trocas. Depois até as palavras já vão automaticamente aparecendo, como num jogo de palavras qualquer. O que ficou muito famoso na criptografia, e uma das situações até que acelerou o processo de criação de máquinas, né? Uma das primeiras máquinas tinha o seu maior objetivo era quebrar a criptografia de uma máquina alemã que se chamava Enigma. Uma máquina, vocês têm internet aí, né? Se vocês pesquisarem o Enigma aí, vocês vão ver, ela apareceu uma máquina de escrever, mas ela era disposta por alguns circuitos eletrônicos, que algumas vezes trocava a letra A por uma letra, ora trocava por outra. Isso baseado numa chave criptográfica. Então é bom sempre lembrar esse processo de chave. Quem recebia o texto lá, todo ele embaralhado, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que conhecer a chave criptográfica, perfeito? Ele tinha que conhecer essa chave criptográfica do texto. Qual que era o grande problema disso? Era se você perder a chave. Era o grande problema. Se alguém captasse essa chave criptográfica, né, conseguisse interceptar a chave, não o texto, ia conseguir quebrar qualquer criptografia, né, daquela configuração específica. Então a pessoa vinha, configurava a máquina na mesma formatação que a máquina que gerou o texto. A máquina que gera o texto tinha uma configuração X, a máquina que lia o texto tinha que ter a mesma configuração X. Alguém sentava nessa máquina de escrever e escrevia nessa máquina Enigma, que parecia uma máquina de escrever, e digitava o texto criptografado. E automaticamente o texto era impresso, tá? Era registrado na sua forma real. E aí a pessoa autorizada teria acesso à informação, perfeito? Então o texto lá, alô, talvez chegaria,
né, o texto que ia ser transportado seria XKY. Depois, né, que chegasse lá no destino, a pessoa conhecia a chave, fazia a configuração eletrônica no mesmo formato, e aí ele digitava XKY e ia aparecer aqui alô, perfeito, lia o texto. Então a gente tinha uma preocupação muito grande, né, com essa chave, porque essa chave não podia ser interceptada. A primeira máquina, uma das primeiras máquinas, os primeiros computadores, isso vocês, eu tenho certeza que vocês estudaram, que era a Colossus 1, que foi fundamentada, toda ela por Alan Turing lá. Ela era responsável por tentar, por quebrar criptografias dessa máquina Enigma. Colossus. Ela era responsável por quebrar e a criptografia Enigma. Muitas criptografias Enigmas não eram quebradas. Muitas foram quebradas posteriormente e hoje até lá em Estados Unidos eu ainda havia falado lá, aquele projeto BOINC, né? Ainda tenta quebrar 12 textos criptografados pelos alemães, né? Que não foram descobertos mesmo com a computação de hoje, não foram quebrados. Então um dos projetos lá do BOINC, lá, aquele projeto, né, de sistemas distribuídos, é isso. Quebrar alguma dessas criptografias. Ótimo. Depois, né, a gente começou a entender que a criptografia simétrica de chave. Vocês estudaram isso aqui? Estudaram isso aqui? Criptografia de chave simétrica? A criptografia de chave simétrica nada mais é do que a mesma chave que eu tenho para criptografar um texto é a mesma chave que eu tenho para descriptografar. Eu uso essa chave aqui. Ótimo, criptografei o texto. Depois eu tenho o texto criptografado, quero ler, eu uso essa mesma chave. Perfeito? Então, qual que é a falha de segurança desse processo? É realmente a descoberta dessa chave, ou a captura dessa chave. Tá? E aí vem um fator interessante, que é um tipo de criptografia utilizado hoje, que é a criptografia assimétrica. Que a gente vai trabalhar com duas chaves específicas. Uma é a chave particular e outra a chave pública. Quando eu crio uma chave particular, essa chave particular vai gerar uma chave pública. Essa chave pública eu vou transferir ela por e-mail. Eu vou mandar para aquelas pessoas que vão remeter alguma mensagem para mim. E é essa chave que vai gerar a criptografia. Porém, a chave pública, ela não quebra a criptografia. Você ter posse da chave pública não vai fazer com que você quebre uma criptografia específica. Ok? A criptografia só vai ser, a descriptação de uma mensagem específica só acontece pela chave particular. Ok? Então vamos lá. Tem lá um texto e tem uma chave. Essa chave, ela pode ser distribuída para N pessoas. E eu tenho a certeza que num texto específico lá que um usuário vai me mandar, vai ser criptografado por essa chave pública, e eu tenho certeza que se alguém conseguir interceptar, ela só vai conseguir ler se ele tiver acesso a uma chave particular. E aqui eu tenho, né, o texto. Aqui eu vou ter o texto cifrado. Tá? Então gerei aqui.
somente eu, o dono da chave particular, vai conseguir ler esse texto aqui através da chave particular. Então eu distribuo uma chave. Entendeu isso aqui? Particular para cada um, né? Não. Aqui eu tenho uma chave pública. Uma chave pública mesmo. Tá? Essa chave é uma só para todos. Ao mesmo tempo que eu crio um algoritmo lá, eu falo, essa é a chave pública onde você vai criar a criptografia. Porém, essa chave pública, ela não tem o poder, né? Ela não tem o mesmo algoritmo, ela não tem a mesma regra matemática para fazer o processo inverso, que é descriptografar. Você não consegue descriptografar com a chave pública, somente com a chave particular. Ponto. Tá? E essa chave particular, claro, ela fica sob meus cuidados. Eu não posso, né, compartilhá-la. Ok? Essa é a ideia, né? Isso tem transformou bastante esse processo de criptografia. Hoje também, caso queiram, né, há muitos estudos sobre criptografia quântica, né? Assim como há ainda os computadores quânticos. E são criptografias que vão gerar um nível de segurança muito maior, não de 100%, mas um nível muito maior de segurança. Para quem quer saber um pouco mais, tem um livro muito bom que se chama O Livro dos Códigos. Ele conta esse relato sobre a criptografia. Ele não fala de tecnologia de informação em si, né? Ele fala da criptografia, a história mesmo da criptografia, lá desde o Antigo Egito, desde a criptografia de César, até, né, os estudos hoje da criptografia quântica. Tanto que o livro chama O Livro dos Códigos, a ciência do sigilo do Antigo Egito à criptografia quântica. Do Eric... Vou lembrar o autor aqui. Não lembro o autor de cabeça. Mas é um livro bacana, eu tenho ele, se alguém tiver interesse em ler, eu empresto. Tá? Bom, vocês pegaram aí o arquivo todo mundo pegou o arquivo aí que eu passei no pendrive? Eu vou mandar por e-mail. Ah, tá. Você vai fazer isso agora não? Se quiser levar o pendrive... Não, já copiei no computador. Ah, tá. Tudo bem. Eu mando por e-mail para todo mundo não chegar. Bom, é pegar lá e fazer os testes específicos. O quê? Aluno. A senha também é aluno? Aluno, não é isso? É. Aluno. Se você logou lá como aluno, claro. Descobriu a senha. Pessoal, se não me engano, a gente tem mais sexta de aula, não é isso? A gente tem mais sexta-feira de aula. E na outra semana, revisão. Quem fez lá o estudo de caso pura lá? Quem que leu, pelo menos? Eu ia fazer um vídeo. Isso, oi? Isso, o Jefferson tinha enviado para o grupo lá de vocês, lá do... Deu erro. Não funcionou, não deu certo. Mas eu mando pro Rodrigo para ele mandar. Tá. Por quê? Por que eu estou falando isso? Aquele lá é um estudo de caso. A nossa prova, essa outra prova agora, vai ser, a ideia dele vai ser baseada naquilo. Eu vou dar um cenário e vocês vão, né, ali vão colocar alguns conceitos que vocês viram lá. E aí a gente vai ter que rever todo aquele conteúdo, tá? Todo aquele conteúdo. Então, certamente nós vamos ter um cenário mesmo lá. Eu vou montar um layout lá com salas, com onde ficam os servidores. E aí você vai propor mudanças, vai propor algumas regras, você vai propor algumas políticas, o que se pode e não pode fazer, baseado também num texto, perfeito? E num esboço lá de uma rede específica. Tá? Então assim, segurança física, estudar, na verdade, relembrar de